O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Sónia Sapaz, Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Estamos já a muito poucos dias da eleição presidencial e hoje soubemos que Ana Gomes pondera suspender a campanha, tendo em conta o agravamento da situação pandémica em Portugal. Estamos a atingir recordes de número de mortos e de número de infectados. João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, também já ontem afirmou que iria avaliar o seu programa até ao final da campanha. São José Almeida, o que pensas sobre esta ameaça, pelo menos para parte de dois candidatos, de suspender a campanha? eu acho que revela finalmente bom senso da parte desses dois candidatos. Penso mesmo que eles não deviam sequer ainda estar a ponderar, já deviam ter suspendido as ações de rua. Eu tenho dito isto aqui com insistência. Os políticos são referências para a sociedade e devem dar um exemplo de civismo. E neste momento, andar na rua a fazer campanha é apelar a que os portugueses pensem e tenham a percepção que se os políticos podem andar, eu também posso. A situação da pandemia em Portugal está absolutamente descontrolada, a situação dos hospitais é já caótica, não há medidas, qualquer governo não consegue gerir a oferta do Serviço Nacional de Saúde com os números de contaminações que temos. Nós vimos isto na primeira vaga da pandemia em Espanha, vimos isto em Itália, e estamos a ver agora em Portugal, e acho que as pessoas deviam ter o bom senso de estarem quietas em casa. E nesse sentido, acho que os candidatos têm que dar esse exemplo, e acho importante que suspendam a campanha de rua, insisto, de rua, não só na véspera das eleições, porque estamos quase no fim da campanha. Sexta-feira é o último dia de campanha, estamos a terça-feira. Não venham depois dizer que suspenderam a campanha por suspenderem os 2 últimos dias, com ações de rua. Acho que é urgente os candidatos darem o exemplo, todos eles. Sónia Sapaz, até o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que nós pensávamos que não iria ter nenhuma ação de rua, mas está na rua todos os dias. Acabou por estar. É verdade, é uma tentação. É um bocadinho em part-time, como escreveu ontem a Leonete Botelho, porque ele continua a ser presidente. Há uns dias em que o candidato ocupa um pouco mais de tempo, outros dias em que ocupa menos, mas hoje também tem uma ação de campanha e a partir dos próximos dias prevê-se que seja mais intensa, é o que está previsto. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que a São José diz que é muito importante, que é, nós estamos a 4 dias do fim da campanha. Portanto, suspender campanha na rua, nós já vimos falando disso aqui há tanto tempo. Não é de facto uma coisa para decidir amanhã, nem depois de amanhã, é uma coisa para decidir hoje. É um apelo que nós também podemos deixar aqui. Se é para suspender a campanha na rua, é para suspender o mais depressa possível. Ninguém ganha nada, e por ninguém eu falo nos portugueses, não nos políticos. Bem que eu acho que eles até podem ser prejudicados por isso. Ninguém ganha mais em que eles andem na rua. De qualquer forma, também te digo que nunca saberemos se alguns deles ajustaram ou não as suas campanhas, porque há candidaturas que nunca partilharam mais do que o sítio onde planeiam dormir nessa noite. Portanto, se amanhã a Ana Gomes disser que já não vai fazer isto ou aquilo outro, nós não saberemos, porque na realidade eu nunca tive a campanha dela nas mãos, bem descrita, com ações, como antigamente nós
conseguimos planear antes deles partirem para o terreno. E o mesmo para Marcelo Rebelo de Sousa, e o mesmo até para André Ventura, que só hoje de manhã é que soubemos que ele tinha um comício às 15h30, é assim que está na agenda lusa. E é um comício em tempos de Covid-19? É com álcool gel? Supostamente, sim, claro, com máscaras, álcool gel e supostamente com muita distância e muito menos gente. O PCP também já fez um no Porto, logo no arranque da campanha. A única que tem feito sempre comícios virtuais é a Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. E ontem aconteceu uma coisa muito curiosa também num comício drive-in, que é uma inovação de André Ventura, é que estavam lá 2 pessoas para reclamar, para se manifestarem, para protestarem, e essas pessoas foram identificadas pela polícia. A Maria Lopes conta isso num texto. Essas pessoas foram identificadas pela polícia porque não se podiam estar a manifestar, mas as outras que estavam no comício não lhes aconteceu nada. Portanto, isto dos direitos cívicos também, enfim, fica ao critério de cada um. Mas, enfim, faltam 4 dias. Pensem também nisso. Faltam 4 dias, Helena Pereira. Esta ideia de suspender a campanha, no fundo, já vai significar alguma coisa? A São José e a Sónia disseram que, de facto, se for para suspender quinta-feira, já não é grande coisa. Pois nós temos falado sobre isso aqui, sinceramente. Não percebo o que é que o dia de hoje é diferente de há 3 dias. Ou mesmo de há 4 dias. E, portanto, todos os candidatos... Há 4 dias mais mortos. Mas já era grave. O que eu quero dizer isso é que já era grave e não se justificava, lá está, andarem na rua a meter conversa com pessoas como antigamente se fazia. E ainda ontem, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu às críticas explicou por que razão é que primeiro não ia fazer campanha e em plena gravidade da situação resolve fazer campanha, dizendo que foi porque foi criticado por isso, por estar distante e ser visto como uma arrogância. Exatamente, não fazer campanha. Quer dizer, está tudo ao contrário. Foi visto como arrogância ele não participar nos tempos da antena, não fazer campanha. Mas isso eu já critiquei, sim. Isso é arrogância não participar nos tempos da antena. Agora, a vir dizer que primeiro não fazia campanha e depois vai fazer porque é criticado, às vezes Marcelo não mostra ter discernimento que tem noutras ocasiões, como por exemplo no domingo, em que fez aquele importante apelo às pessoas para se confinarem. Pronto, sobre a campanha acho que já deviam pelo menos ter reduzido tudo o que é contactos imprevistos, ou seja, tudo o que não pode ser bem medido, bem planeado, feito pelas redes sociais ou feito presencialmente, mas com muita distância. Não é fazer campanha como se fazia antigamente, não pode ser. Deixa só elogiar pelo menos um candidato que foi lúcido desde o início desta campanha. É verdade. Vitorino Silva, desde o início que ele disse, os portugueses estão em casa. Primeiro, ele achou que se deviam adiar as eleições, porque na cabeça dele já se sabia que em janeiro iria estar frio, que iria haver aumento de casos e, portanto, que havia de ser provocado um alvoroço nos hospitais. E depois, desde o início que disse, eu farei campanha em casa, a partir de casa, nas redes sociais, no Zoom, e ontem, durante o debate nas rádios, até explicava que isso lhe permitiu chegar a eleitorado a quem ele nunca tinha chegado antes, que é eleitorado que está lá fora, no estrangeiro. E ele, normalmente, como fazia campanha de rua, não ia ao estrangeiro, fazia ao périplo pelos distritos, etc. Portanto, ele tem feito muito isso. Tiago Maia Gonçalves também tem tentado fazer, uma vez ou outra, por exemplo, hoje tem uma visita a um hospital, uma vez ou outra faz uma exceção, mas normalmente tem-se mantido em... Todos eles têm feito uma ou outra iniciativa virtual, mas misturando as duas coisas. Portanto, não será muito difícil, acho eu, adaptar já as campanhas, porque já todas estão a trabalhar bastante já sabem trabalhar online com outras ferramentas. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que não referi há bocado. Toda a gente tem visto imagens de campanha na televisão e percebe que as regras
mesmo quando querem ser cumpridas, não são cumpridas. Eu chamo a atenção para uma foto que o Público acabou de publicar no Ao Minuto sobre a campanha, hoje de manhã, da candidata Ana Gomes a falar aos jornalistas, em que se vê que as regras de distanciamento não são cumpridas por ninguém. Mas acho que isso se vê em qualquer vez em que qualquer político mesmo, mesmo é que a campanha não pode andar na rua. Como é que um jantar com 170 pessoas que têm de comer sem máscara, obviamente, têm de fumar sem máscara, têm de beber sem máscara, enfim, como é que um jantar de 170 pessoas pode cumprir as regras sanitárias? Claro que não cumpre. Aliás, os restaurantes não podem servir refeições. Aquele restaurante não podia também ter servido aquela refeição. E aqui a responsabilidade máxima é do candidato que organiza o jantar, como é óbvio. Bem, passamos para outro tema. Estamos a bater recordes parece que se bateu, segundo o comunicado do Ministério da Administração Interna, recorde do voto imigrante. É o número mais elevado de voto antecipado no estrangeiro que tivemos. Houve também uma grande afluência às urnas no domingo passado, com a criação do voto antecipado do dia 17. Será que podemos estar aqui a ver uma onda? Eu não quero estar a ver ondas e acho que eu própria já escrevi que achava que estas presidenciais podiam ter uma elevada abstenção. Mas será que por causa de alguns fenómenos políticos poderemos aqui assistir a pessoas quererem mesmo ir votar desta vez? E hoje começou, aliás, a votação em Lares, um processo complexo de São José Almeida. E começou também o voto confinado, todos eles, em Lares e em Lares e o confinado, sim. É o chamado voto confinado, onde é abrangido também os Lares. Eu eu continuo a temer que a abstenção seja elevada, embora isso não tire nenhuma legitimidade a quem for eleito, do ponto de vista da democracia representativa. É evidente que se a abstenção for muito baixa e um candidato for eleito com 70%, como foi Mário Soares, tem uma grande legitimidade política, uma grande força política, mas não tem a ver com a legitimidade eleitoral e legitimidade de representação nacional. O que eu acho interessante é que pode haver aqui assim um misto de dois fatores. 80% das pessoas que se inscreveram para votar antecipadamente votaram, o que é uma belíssima votação, mas é bom lembrar que quem pediu para votar antecipadamente é porque queria mesmo votar, não é? Portanto, pode não significar e não se ter ou seja, a abstenção no dia 24 pode ser muitíssimo mais elevada, não é? Por outro lado, eu também registro com interesse o facto de ter havido 5.400 portugueses imigrados ou residentes no estrangeiro que votaram presencialmente. E a eleição presidencial para os imigrantes e para os residentes no estrangeiro é mais difícil porque não há voto por correspondência, têm que votar mesmo presencialmente, o que é um fenómeno interessante. Agora, eu penso que isto pode decorrer de duas razões. Uma tem a ver com o facto que as pessoas, como estão em casa, também os imigrantes no estrangeiro, em muitos países também estão confinados, podem estar mais atentos à informação através do computador, à informação através da televisão. Os frente a frente este ano foram muito intensos e por isso as pessoas podem ter ficado mais interessadas pelo ato eleitoral. Por outro lado, há de facto uma radicalização política nesta campanha, e que nem é bem política, de proposta política, ou não é só isso, há uma radicalização do discurso, de tom, de agressividade, de provocação, que tem sido introduzida essa radicalização por um candidato, e isso pode também levar as pessoas a sentirem-se mais indignadas e mais interessadas em ir votar para afirmar as suas convicções e o seu campo político. Pode ser um misto dos dois fenómenos. Sónia Sapage,
o que achas deste sucesso do voto antecipado? Já falámos aqui, mas agora também do voto Imigrante. de imigrantes. Eu congratulo muito por isso e acho que daqueles 20% que não votaram, alguns ainda votarão no dia 24, não é? Porque pode dar-se esse resultado. Algumas pessoas chegaram lá para votar, portanto, houve muito mais de 80% que tentaram votar, que algumas chegaram para votar e não conseguiram, o que não foi o meu caso, como descrevi aqui no domingo, mas sei que aconteceu. Há outras pessoas que desistiram, como é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, achou que poderia ter de votar em Lisboa, mas afinal vai mesmo votar em Celurico, portanto vai votar no dia 24. Portanto, destas 246 mil pessoas, ou 250 e tal, agora com os imigrantes, que se tinham inscrito para votar, as que votaram, eu acho que entre estas havia de facto um desejo muito grande de votar, fosse porque habitualmente votam, fosse porque se queriam mobilizar contra candidatos mais radicais, enfim, mas queriam mesmo votar. Portanto, eu temo que isto não seja indicativo do que vai acontecer no dia 24. Aliás, o que dizem os especialistas é que se espera uma abstenção muito alta. E eu não sei se a mobilização funciona mais contra o candidato radical ou a favor do candidato radical. Não sei. As pessoas que se mobilizarem para votar, muitas delas acredito que também votam nesse candidato. Mas acho que é questão para nos congratularmos. É um bom número. Helena Pereira, bom número. Sim, concordo. Primeiro, acho que não deviam ter divulgado os 80%, não deviam ter divulgado a taxa de afluência às urnas, porque não diz rigorosamente nada sobre o que vai acontecer e pode até desincentivar pessoas a votar, porque ao ouvirem falar com 80% acho que é um disparate, não acrescenta nada. A única coisa que acrescenta é dar algum contexto a uma frase que o ministro Eduardo Cabrita disse no domingo e que era surreal, que era: o que isto mostra, estas filas, é uma alegria de votar só parecida com a alegria que eu vi nas primeiras eleições livres, em 75. Só se ele realmente já tinha os dados que 80% dos inscritos quiseram votar, e daí esta declaração, porque a declaração, quando foi dita, realmente parecia caída do céu, sem justificação nenhuma, um absurdo. Talvez tenha sido por causa disso que quiseram divulgar que foi 80%. Depois, só mais uma nota. Não percebo porque é que Marcelo vota em Celurico. Como António Costa realçou ontem na conferência de imprensa, há um número muito pequenino de pessoas que ainda vota num sítio onde não reside, porque hoje em dia, com as regras do cartão de cidadão, tu tens que votar no sítio. Mas olha, pela idade, pois é, não tem cartão de cidadão. Pois é, pela idade, ainda tenho que ir como os meus pais, é isso. Ok, está explicado então, pronto. Está explicado. Ouviram as conversas improváveis ontem, em primeira edição, Pacheco Pereira versus João Ferreira. Gostaram? São de Almeida, ouviste? Ouvi essa primeira conversa, já ouvi, sim, ontem. Achei muito interessante. E muito rapidamente, havia muito para dizer sobre essa conversa, muito rapidamente, porque é que eu achei interessante. E muito interessante mesmo. Primeiro, porque Pacheco Pereira conhece muito bem o PCP e o pensamento do PCP e, portanto, estava muito preparado para fazer as perguntas. Por outro lado, João Ferreira revelou estar muitíssimo bem preparado para responder às perguntas de Pacheco Pereira. Eu achei que João Ferreira nem se colou muito em alguns assuntos ao que é os pressupostos ideológicos e programáticos do Partido Comunista Português em Portugal, mas também não se afastou e assumiu-se como comunista de uma forma interessante e moderna. Mais que uma vez disse, eu quero falar sobre o futuro, não quero falar sobre o passado, que é uma forma também de não ter que discutir a história. E houve um momento que eu achei particularmente interessante, que foi quando o Pacheco Pereira, já na fase de discussão e de questionário sobre o marxismo-leninismo, e aquilo que João Ferreira pensa como marxista-leninista, há um momento muito interessante em que Pacheco Pereira está a insistir com João Ferreira e que João Ferreira diz: não, eu quero falar sobre o que eu penso como marxista-leninista, a forma como eu interpreto o marxismo-leninismo, não a forma como o senhor
acha que eu devo pensar, não a forma como alguém que já foi, o senhor que já foi marxista-leninista, acha que o marxista-leninista deve pensar. Achei isto muito, muito, muito engraçado, acho que vale mesmo a pena as pessoas que não viram irem ao Facebook e ao YouTube ouvir esta conversa, porque foi uma conversa muito interessante. Não é uma conversa, não é uma entrevista clássica de um jornalista, não é isso. É uma conversa entre duas pessoas que sabem muito bem de que é que estão a falar e por isso é muito interessante. Vanessa Paz? Eu só quero dizer uma coisa muito rápida sobre isso, sobre a parte final, que também para mim foi a mais interessante, foi mais viva, eles discordavam, e era mesmo sobre o marxismo-leninismo, e Pacheco Pereira interroga João Ferreira bastante sobre a violência que era associada ao marxismo-leninismo, e ele responde-lhe que, enfim, às vezes é preciso violência, não defende mortes nem nada dessas coisas, mas às vezes é preciso, e dar como exemplo o 25 de Abril, que não se teria realizado sem alguma violência. Achei curioso ele sobre... É quando eles estão a discutir o conceito de revolução. A revolução violenta, claro. Helena Pereira, gostaste da primeira conversa? Sim, gostei imenso. Deixa só acrescentar que realmente se eu tinha algumas dúvidas se podia ser um bom líder, vir a ser um bom líder do PCP, João Ferreira, depois desta conversa, eu acho que isto pode ter sido vi isto como um mini teste, claro que isto não é um teste, estou a brincar, mas em que João Ferreira saiu muitíssimo bem e digo que realmente vale muito a pena ver, foi dos debates mais interessantes que, neste caso, que o público pôde proporcionar e pôr duas pessoas em confronto, uma que, como dizia a São José, como eles falaram sobre isso, que já foi marxista-leninista, e outra que, ainda por cima, tem aspirações também. Isto não é correto dizer, porque o PCP vai dizer que João Ferreira não tem aspirações nenhumas, que é o coletivo que quer que ele seja secretário-geral do PCP, mas é muito interessante esses dois pontos de vista em confronto. Só tenho pena que ele não estivesse preparado para responder à questão de como é que vê a repressão em Hong Kong e o caso do líder da oposição na Rússia que foi envenenado. Surpreendentemente ele responde: eu estou aqui como candidato presidencial, não é para responder esse tipo de coisas. Essa aí deixa-me de boca aberta, mas pronto, gostei. Mas está bem. Porque ele ou se colava à posição do PCP e saía mal, obviamente. Ou mentia. Está bem, mas a forma como ele respondeu, quer dizer, ficou mesmo... E é que eu fiquei surpreendida, ele não está preparado para responder aquilo que são questões atuais de política internacional e que um presidente também tem que pensar nisso, não é? Exatamente. Bem, hoje há mais conversas improváveis. Temos uma conversa de Miguel Esteves Cardoso com Marisa Matias, que está uma delícia, porque eu já ouvi uma parte dela. Conta um bocadinho, Ana, que eu estou tão curiosa. É absolutamente maravilhosa, é uma delícia. E temos também a se irá para o ar às 19 horas. É uma conversa entre a nossa cronista Maria João Marques e a candidata presidencial Ana Gomes. Não percam nas redes, no Público, YouTube, Facebook, vários canais, e obviamente sairá também amanhã no jornal impresso. E em podcast. O Público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.